Vamos pensar aqui a questão da guerra, afinal de contas, é importantíssimo a gente desenvolver reflexões por conta da hegemonia de notícias que andam circulando, porque há um certo padrão de posicionamento político em relação à guerra. Uma questão central aqui, que acho que é o ponto que a gente deve conversar, e que muitos jornais falam, é a questão da democracia, como um valor universal e inquestionável. Isso é colocado nas entrelinhas entre eles. Mas será que a democracia realmente é um valor inquestionável? Por que eu estou colocando esse tipo de questão aqui? Vejam só. A primeira crítica que existe na humanidades, na filosofia especificamente, é com Platão, na obra República. Lá ele faz uma descrição do que seria um governo ideal, e certamente esse governo ideal não é a democracia. Aliás, ele é muito crítico em relação à democracia. E ele coloca a figura do governante, de acordo com as suas capacidades, é o rei filósofo. Porque este tem lá a questão da sabedoria, tem uma série de qualidades das quais lhe permite a exercer o cargo. E aí ele faz toda uma divisão de guardas, etc. e tal. Vamos lembrar que foi na democracia ateniense que Sócrates foi julgado, acusado de corromper a juventude e foi obrigado a tomar a cicuta. Por que esse fato é importante? Porque foi dentro da democracia, aonde alguns cidadãos participam, que Sócrates sofreu esta punição. Vamos pegar este exemplo de Sócrates e levar para os tempos contemporâneos. O que eu quero dizer com isso? Vejam só. Nos tempos atuais, contemporâneos, nós podemos dizer que há algumas semelhanças parecidas com essa questão dos antigos. De que maneira que há isso? Há um julgo sobre a democracia, mas esse julgo sobre esta mesma democracia, ela faz julgamentos, punições, muitas vezes questionáveis, até do valor da própria democracia em si. Vamos aprofundar a questão. Veja só, nós vivemos num modo de produção do qual é propagado a ideia da liberdade. Mas essa liberdade, segundo a doutrina neoliberal, que é a que propaga hoje, o indivíduo ele escolhe aquilo que ele acha que lhe provém e que lhe é melhor. E aí eu lembrei de um vídeo do Alisson Mascaro em que ele faz o lançamento junto com o livro do Christian Dunker, que é sobre Lacan e a democracia. E na sua brilhante fala, o Alisson Mascaro ele coloca o seguinte: ao criticar toda essa sociedade capitalista, ele fala assim: será que o homem dentro dessa sociedade liberal, democracia liberal, ele escolhe ir trabalhar de manhã, deixar sua família em casa, trabalhar 10, 12 horas por dia e voltar só ao final do dia? É dentro desse sistema, dessa democracia que ele faz isso? É isso que é o poder de escolha da liberdade da democracia liberal? E mais, é dentro dessa democracia liberal que o sujeito escolhe vender a sua força de trabalho, além do mais vender a sua força de trabalho, escolher um patrão para qual ele vai julgar o que deve ser feito e o que deve ser vendido como força de trabalho e aquilo que será pago a ele? Compreendem o aprofundamento da questão? É dentro dessa democracia liberal que surgiu em 1964 o golpe civil-militar da nossa ditadura civil-militar brasileira,
que colocou um novo governo que durante 21 anos governou o país, e depois foi feito em 2016, e assim fez com vários outros países. Entendem a questão? É dentro dessa democracia liberal, com esse valor inquestionável que colocam, que ocorre uma série de ações das quais os indivíduos, eles se colocam dentro dessa liberdade paradoxal, da qual ele se coloca e acaba sendo cansado de si mesmo, para usar uma terminologia do filósofo coreano Byung-Chul Han. Por que cansado de si mesmo? Porque dentro dessa lógica neoliberal, na qual ele é o empresário de si mesmo, ele vai fazer o quê? Ele vai atender aos interesses do mercado e dele mesmo. Mas primeiramente os interesses do mercado e depois dele mesmo. Porque há um excesso de positividade. Você pode, você faz, ou aquele lema velho americano, yes you can, que o Byung-Chul Han usa no livro Sociedade do Cansaço e no outro livro, Neoliberalismo, as novas formas de poder. Peguem o exemplo do Sócrates e o exemplo que eu falei do empresário de si mesmo e façam relações. Ah, mas é um tempo antigo e o outro é um tempo contemporâneo. A ideia é você perceber que dentro dessa democracia ela te julga, ela faz ações de positividade e há vários mecanismos ideológicos dos quais você é obrigado a fazer, mas você não percebe. Quem levanta a ideia da democracia como valor universal é o que vocês precisam entender. São as classes dominantes. Para as classes dominantes, uma democracia liberal com o neoliberalismo financiarizado, custe o que custar, é excelente. Foi nessa democracia liberal que ocorreu um golpe em 2014 na Ucrânia e que derrubou Yanukovych e que deu uma ascensão a uma direita nacionalista e que tem alguns resquícios de extrema direita radical. Muito semelhante ali ao que ocorre, por exemplo, a uma extrema-direita na Rússia, vamos dizer assim. Sim, Putin é uma extrema-direita. Até porque o que ele almeja ali é a construção de uma grande Rússia, da qual ele tem um aporte teórico, hoje nos tempos contemporâneos, com o seu guru, Alexander Dugin, e tem ali alguns toques ditatoriais e, sobretudo, fascistas. Enquanto a Ucrânia tem ali uma ascensão de uma direita mais voltada a valores europeus, dos quais eles querem fazer, a Rússia já tem um país mais fechado, vamos dizer assim, fechado para liberdades individuais, para questionamentos, se bem que a Ucrânia tem ali uma proibição do Partido Comunista de participar diretamente das eleições. E há uma perseguição ali, naquela região de Donbás, ali um conflito muito forte étnico em relação aos russos e o parte dos ucranianos ali da extrema-direita, que é o que o Putin justifica para fazer a invasão dentro da Ucrânia. Além da argumentação que ele coloca da OTAN. Tem um artigo que eu separei, que é muito interessante, que o professor Paulo Giraldelli fez a tradução, eu repostei aqui no blog, que é um texto do filósofo esloveno Slavoj Žižek, em que o título do texto é assim: o que significa defender a Europa?
E aí é a segunda parte do vídeo. O Zizek é um filósofo esloveno, portanto, ele está ali dentro do conflito, ali na região. Ele é um sujeito do lugar. Então, portanto, deve ser levado em consideração os argumentos de um sujeito que está no lugar. Porque eu sou brasileiro, eu estou aqui distante, estou olhando de fora. Eu posso ter um olhar mais ou menos próximo, mas alguém que está lá, que nasceu lá e que é de lá, é diferente. É a mesma coisa, por exemplo, o Zizek querer comentar o Bolsonaro. Ele pode ter, como o Walter Benjamin diz, iluminações profanas, boas relações, ligações conceituais, etc. e tal, mas ele não vai olhar como um brasileiro. É isso que eu quero dizer. O Zizek ele começa o texto dizendo assim, que quando o Afeganistão caiu para o Talibã, houve uma fuga imensa de afegãos para a Europa, tentando ali entrar pela Alemanha, pela Polônia, mas dentro do seu país, ele coloca, imediatamente eles proclamaram a proibição da entrada desses afegãos dentro da Eslovênia. E aí em seguida ele vai falar assim, ó, tentaram entrar pela Polônia, vindos da Bielorrússia, o governo esloveno, alegando que a Europa estava sob ataque, ofereceu ajuda militar para apoiar o vil serviço da Polônia para mantê-los afastados. E aí, em seguida, no segundo parágrafo, ele vai dizer que nessa região surgiram vários refugiados por conta, em decorrência dessa guerra. Mas de outras guerras também, de outros países ali daquela região, houve sempre uma recusa por parte dos europeus em receber as pessoas dali do Oriente Médio, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles consideravam pessoas não europeias, que não compactuam dos mesmos valores. O que é diferente que está ocorrendo agora com a Ucrânia. A argumentação deles, que no governo esloveno já se colocou de portas abertas para receber os ucranianos, assim como os poloneses, porque são europeus, compactuam dos mesmos valores. Então, portanto, as portas estão abertas. E há países ainda, eu digo mais, por exemplo, lá dos escandinavos, a Dinamarca, por exemplo, em que eles estão tentando tirar os refugiados sírios de lá para receber os ucranianos. E aí a grande questão aqui que eu quero colocar dentro desse texto, que não é o mote central, porque o mote central é a questão do Putin sobre se é um governo fascista ou não o governo de Zelensky, mas a grande questão aqui que eu quero colocar é em relação a essa questão dos refugiados e essa democracia que se coloca aí ocidental, liberal e inquestionável. Dentro de uma democracia, todos deveriam ter vozes. Os direitos humanos deveriam ser respeitados, não é? Mas não é exatamente o que acontece. É muito pelo contrário. Esse primeiro parágrafo que eu li aqui, do Slavoj Zizek, mostra que a Eslovênia, por exemplo, ajudou a Polônia a fechar as fronteiras para não receber as pessoas do Oriente Médio em decorrência da guerra. O que eles fizeram é deixar essas pessoas lá e eles se virarem e resolver o conflito deles. O que não foi feito com os ucranianos, por conta que eles dizem que os ucranianos são europeus. No final do texto, o Zizek ele vai dizer que é preciso que os europeus reconheçam essa questão como... E é preciso que eles reconheçam isso. E no final ele coloca assim, ó, no meio do texto, quer dizer, ele coloca assim, ó, mas e o povo da Síria e da Ucrânia? Eles também podem escolher sua verdade ou são apenas um campo de batalha de pretensos governantes mundiais?
Eles não podem escolher sua verdade diante da imprensa europeia. Essa questão eu tiro daqui e coloco de outra maneira. Porque o que nós estamos vendo é toda uma europeização da mídia, principalmente da mídia brasileira, que vai tomar esse partido de maneira assintosa, o que não ocorreu, por exemplo, com o Oriente Médio. E eu nem vou falar do continente africano, que tem guerras lá, por exemplo, na Etiópia, que faz há mais de 10 anos que está ocorrendo e é completamente esquecida. Tem ali o Sheik Saudita, que ele está deixando, por exemplo, ali o povo do Iêmen morrer de fome, que é o que aconteceu, para minar aquelas pessoas. Isso é um exemplo. E na Etiópia a guerra está violentíssima e ocorre até hoje, viu? Mas as pessoas não lembram. É uma comparação? Sim, é uma comparação, sim. E aí no final do texto, olha só, o Zizek coloca assim, refletindo sobre essa questão dos europeus. Estamos prontos para provar que ao defender a Europa, lutamos pela liberdade em todos os lugares? Nossa vergonhosa recusa em tratar os refugiados da mesma forma envia ao mundo uma mensagem muito diferente. Então vejam só. O que nós estamos vendo de mensagem de maneira diferente está mesmo de maneira diferente. Porque de um lado você vê os refugiados ucranianos serem bem tratados. E do outro lado, dos conflitos que ainda atualmente estão existindo em outros países. Por exemplo, vamos lembrar que os Estados Unidos foram embora lá do Afeganistão e o Talibã tomou conta. Lembram daquela cena? O avião subindo e as pessoas penduradas no avião? Não esqueçamos dessa cena. Vamos lembrar da dificuldade dos afegãos em entrar nos países europeus por conta do racismo e preconceito dos europeus em relação a esse povo? Voltemos à questão aqui. Estamos prontos para provar que ao defender a Europa lutamos pela liberdade em todos os lugares? Será que eles estão prontos para provar que lutam pela liberdade em todos os lugares? O que está acontecendo atualmente é exatamente o contrário. Essa democracia que se coloca aí como valor universal, ela luta por valores da liberdade para a sua classe social, que é aqueles que estão no poder. Nós que estamos abaixo da classe social, será que nós temos de fato uma liberdade dentro dessa democracia? Vamos ver aqui no Brasil. Vá na rua fazer um exercício cotidiano. Faça um protesto contra o Bolsonaro para você ver se a polícia não vem e te prende. A democracia, o que eu quero dizer? A democracia é a expressão de uma classe social dominante. E ela coloca, e ela como sendo classe social dominante, ela vai incutir os seus valores ideológicos, políticos, jurídicos, sociais e até psicológicos sobre o outro. Se a gente não ter esse tipo de compreensão, essa relação dialética que visa, sobretudo, analisar a totalidade e você pegar e ficar só ali na individualidade, você não vai compreender nada desse processo histórico que vem acontecendo atualmente na guerra. É preciso que se compreenda isso urgentemente. Os valores da liberdade colocados por essa democracia liberal, que se diz livre, respeitosa dos direitos humanos, o que a gente vê é para apenas uma parte social da sociedade. Os refugiados são por uma questão de caridade, por uma questão de proximidade, porque eles são brancos, porque eles têm os olhos azuis. É exatamente assim que eles pensam. Já os bárbaros do Oriente Médio, eles que se virem com a sua guerra lá. Os africanos, eles também que se virem para lá. Não venham para cá, para o nosso país. É exatamente assim que eles estão pensando. Ou vamos lembrar das cenas dos trens que estão vagando
tentando ir para a Polônia, e há pessoas que não deixam, por exemplo, pessoas que têm o físico não semelhante com o europeu, de não embarcar no trem. Para fechar, a democracia é a expressão da classe dominante, da qual vai expressar por meio da mídia, da ideologia, do seu poder ideológico, político, social, econômico e, sobretudo, psicológico também. Pare e pense sobre isso. Até mais.